Pessoal, boa noite a todas e todos. Nós estamos iniciando nosso segundo encontro do nosso colóquio, Ciência da Religião em Debate. Nós teremos início na palestra de hoje com o doutorando Blui Marírio e, como disse e repito, aluno de nossa especialização, que é doutorando em Geografia pela UFRGS, é mestre e graduado em Geografia pela UFG, especialista em Ciências Humanas pela UFPI, graduado também em Ciências da Religião pela Uninter, é professor do Ensino Religioso e Ciências Humanas na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, atua nas áreas de Geografia Cultural, Religiosidade Afro-Brasileira, Ensino Religioso, Educação e Diversidade, autor de livros sobre metodologias ativas para o ensino religioso e é membro do nosso Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade, o NERES, que é o grupo de pesquisa, né, do CNPq, do Instituto Federal de Educação, do Instituto Federal de Alagoas. Então, é com muito orgulho que nós damos início ao nosso colóquio, apresentando o Blui e passando a palavra para ele, que vai ministrar hoje uma palestra sobre corpos que ressuscitam, transmasculinidades como atos de liberdade e fé. Blui, fique à vontade, fala é toda sua. Então, pessoal, eu sou o Blui Marírio, e é importante eu me apresentar mais pessoalmente para vocês entenderem um pouco, né, as motivações desta pesquisa. A pesquisa apresentada aqui hoje, nessa palestra, ela é vinculada ao meu TCC para a pós-graduação. E, como pesquisador em religião, então eu estudo religião afro-brasileira do complexo afro-gaúcho. Então, eu estudo o Batuque Gaúcho, a Umbanda e a Quimbanda do Sul. Mas, quando eu submeti para fazer a pós, eu decidi fazer o TCC sobre transmasculinidades, porque é uma linha de pesquisa que eu sigo de maneira independente. Então, eu estudo transmasculinidades numa perspectiva de retorno, ou seja, eu resgato histórias, resgato pessoas, resgato personagens da história que, se estivessem hoje, provavelmente estariam nesse aspecto da transmasculinidade, da não binariedade, mas, em suma, são pessoas dissidentes. Então, todas as ilustrações que vocês vão ver aqui na minha fala são de transmasculinos reais, são de pessoas reais, sem exceção. Então, professor, ficou para o final a apresentação. Todas as ilustrações, elas são de pessoas reais. E qual é o meu objetivo com isso, apresentando essas ilustrações para vocês? Eu quero que vocês percebam como as transmasculinidades, elas são plurais, como a expressão de transmasculinidade, ela é diversa. Então, eu fiz as ilustrações fielmente àquelas pessoas que me enviaram as suas fotos, as suas fotografias. Então, são pessoas que são pesquisadores, trabalhadores, umbandistas, religiosos. Cada pessoa ali tem a sua história, tem a sua vivência, mas compartilham em comum um espectro, que é esse espectro da transmasculinidade, de ser uma pessoa transmasculina. Então, a cada slide, vocês vão ser contemplados com uma pessoa transmasculina. E eu agradeço a todas essas pessoas que confiaram em mim e que possibilitaram que eu fizesse esse trabalho hoje. Corpos que ressuscitam. Transmasculinidades como atos de fé e liberdade. Nessa ilustração que eu mostro aqui para vocês, há 3 corpos diferentes, né? Então, é uma pessoa indígena que tem uma perspectiva de não haver gênero na sua etnia, no seu povo. Não há uma diferenciação de gênero.
Então, ela é uma pessoa. Não há essa categoria homem e mulher, como há, por exemplo, no português. Então, nesse caso, essa pessoa aqui, que é Guarani, ela não tem essa divisão de gênero. A segunda pessoa é uma pessoa que se identifica como poiceta. É uma pessoa negra, periférica, e que se identifica como poiceta, que é uma identidade de gênero que surge nas periferias de São Paulo, nas rodas de hip hop, e que faz parte, né, que está nesse guarda-chuva de transmasculinidades. A terceira pessoa é uma pessoa muito conhecida no meio transmasculino, que é o Júpiter, e esse eu vou nomeá-lo porque o Júpiter ele tem passado por muitos desafios nos últimos anos, principalmente devido aos ataques que ele sofre na extrema-direita. Então, o Júpiter, se você pesquisar Boiceta no Google, vai aparecer o nome dele. A imagem dele é utilizada negativamente muitas vezes por esses grupos. Então, eu trouxe aqui, né, a ilustração dele para visibilizá-lo de uma forma positiva, para acolhê-lo, para dizer, né, politicamente falando, publicamente falando, que eu o apoio, né, como pessoa. Apoio e reconheço a sua existência como boiceta, como transmasculino não binário, como uma pessoa que está na comunidade e que muitas vezes é a que mais sofre ataque porque é uma pessoa pública. É um dos transmasculinos mais famosos no Brasil. E isso também acaba gerando esse hate em cima dele, esse ódio das redes sociais. As transmasculinidades. O que nós podemos aprender a partir das perspectivas das transmasculinidades? O que as transmasculinidades podem nos ensinar? O que as transmasculinidades podem ensinar para esse sistema que ele é endo-cissexista, ele é voltado para essa questão cissexista. O cissexismo é quando há atribuições de papéis esperados para as pessoas, que são inclusive papéis que são questionados pelo feminismo há muitas décadas, como, por exemplo, que a mulher tem que ficar dentro de casa, apenas isso, e sem escolha de estar dentro de casa, ela é obrigada a estar. Tem que lavar prato, tem que ser mãe, tem que casar com um homem. E o homem é aquele que não chora, é aquele que não pode estar com outro homem. Então, o cissexismo são esses papéis que todas as pessoas passam, todas as pessoas são afetadas pelo cissexismo. Mas é mais perverso com pessoas dissidentes de gênero. Porque quando uma pessoa é dissidente de gênero, quando ela subverte o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, a cisgeneridade quer que ela faça esse papel. Então, a mulher trans vai ter que ser extremamente feminina, o homem trans vai ter que ser extremamente masculino, e assim por diante. Não há essa nuance. Então, o cissexismo, ele atinge a todos os grupos, mas ele é perverso com pessoas trans. E com as pessoas transmasculinas, principalmente. Porque as pessoas transmasculinas, elas são corpos com vulva. Elas são corpos que há uma ausência do pênis. E o pênis, ele faz com que ocorra outro processo na sociedade, que é o falocentrismo. As pessoas, né, os homens cisgêneros, eles buscam o poder. E esse poder falocêntrico, ele inicia a partir disso, do que é o homem e aquele ser castrado. E a mulher cisgênera, a mulher cis, historicamente, ela foi considerada um homem castrado. Ela foi considerada, na antiga Grécia, como um ser humano defeituoso, uma ausência de ser homem. E é nesse processo violento que nós vamos percebendo ao longo da história da humanidade que essa busca por esse
falo, ele acaba oprimindo essas pessoas. Ressuscitação nas diferentes tradições. O conceito de ressuscitação que eu trago aqui, ele não é apenas o conceito voltado para as questões que têm a ver com o cristianismo. O cristianismo, para nós que estamos aqui no Brasil, que nascemos no Brasil, que vivemos no Brasil, é o mais próximo que se conhece de ressuscitação. Só que esse processo de ressuscitação, ele é presente em várias histórias de diferentes divindades ao longo da história humana. Então, nós temos aqui Osíris, no Egito, Adonis e Dionísio, na Grécia, o próprio Jesus, no cristianismo, Oxóssi, né, para os povos iorubás, e Ganesha, no hinduísmo. Há vários outros deuses, divindades que passam por esse processo ou algo semelhante a esse processo de ressuscitação. Porém, eu trouxe só alguns, né, para ilustrar, para observarmos. E o que seria esse processo de ressuscitação? Ressuscitar pode ser uma morte física ou morte simbólica. A ressuscitação, ele passa por esse processo, né, de há aqueles que, de fato, ocorre uma morte que é considerada a morte física, e depois eles retornam dos mundos dos mortos, né? Se nessa cosmovisão, nessa perspectiva tenha isso. Mas a ressuscitação, ela pode ser dessa morte em vida, dessa transformação, dessa mudança, e etc. Então, vai tendo várias maneiras de ocorrer esse processo, né, de ressuscitação. Então, nas ilustrações, nós temos Oxóssi, Ganesha e o próprio Jesus aqui, como divindades, como seres cósmicos que ressuscitaram em alguma das suas histórias. Quando eu estou falando, né, da pluralidade dos corpos, e aqui na ilustração eu trago o doutorando em História, Caio Tedesco, eu coloco que é o seguinte: se a gente for observar nessa ilustração do Caio, o Caio ele é mastectomizado, ele passou por esse processo, né, de cirurgia. Então, essa pluralidade dos corpos transmasculinos são assim. Vão haver pessoas transmasculinas que não vão fazer a cirurgia de mastectomia, vão ter pessoas transmasculinas que vão fazer, há pessoas transmasculinas que vão optar ou não pela hormonização. E é nesse processo de pluralidade desses corpos que a gente vai observando as diferentes formas de ressuscitação, as diferentes formas de morte e vida, transmutação e transformação. Um dos primeiros pontos que a gente vai observar de ressuscitação em corpos transmasculinos é que o nome da pessoa é o nome antigo, o nome de registro, o nome de batismo, o nome anterior, ele é chamado de nome morto. Então, há um local para isso, que é o local da morte. Então, o nome morto, ele não é mais pronunciado. E a pessoa acaba, né, escolhendo outro nome para si. Não é uma regra, há pessoas trans que continuam com os seus nomes, mas outros passam por esse processo e é nomeado assim, né, como nome morto. Conforme Biller, né, em 2017, Biller, que é uma teóloga queer feminista, ela fala que o corpo ele vai além da carne. O corpo ele não é só físico. Ele também nunca vai ser separado da sua dimensão política. Por isso que é fundamental que a gente entenda que corpos transmasculinos, que pessoas trans de maneira geral, que o movimento transexual, o movimento transgênero, o movimento de pessoas não binárias, ele é um movimento indissociado da raça, da classe. Ele é um movimento que é indissociado da luta anticapacitista, porque as pessoas transexuais, as pessoas transgêneras, as pessoas transmasculinas, como é o meu recorte aqui, elas podem fazer parte de vários universos, terem várias interseccionalidades. E é nesse processo que percebemos que a transmasculinidade daquela pessoa é apenas uma
das suas faces, apenas uma das suas parcelas. Então, a pessoa pode ser uma pessoa transmasculina e PCD, uma pessoa transmasculina e negra, uma pessoa transmasculina e indígena, uma pessoa transmasculina e feminista. Então, como diria Apreciado, o transfeminismo ele vem também não só apenas para dar conta das discussões sobre as questões das mulheres, mas também de corpos que transgridem o gênero, tanto que pessoas transmasculinas têm em comum com mulheres cisgêneras, mulheres cis, a questão da gestanidade. E é nesse processo que vamos observar que essas lutas elas sempre vão ser atreladas. Discutir sobre isso, discutir sobre direitos humanos. Não há essa luta sem reivindicar esses espaços também. Então, ele sempre vai ter a sua dimensão política. Se posicionar como uma pessoa transmasculina é político. Porque a forma que você vai ser interpretado, visto, tratado pela sociedade vai mudar, tanto positivamente como negativamente. A ideologia de gênero, esse grande fantasma, esse grande espantalho. A quem interessa falar sobre ideologia de gênero? A primeira vez que o termo ideologia de gênero foi falado foi associado ao movimento feminista de mulheres cis, quando disse que uma mulher que exige respeito, uma mulher que exige que ela não tenha a obrigatoriedade de se casar, de ter filhos, uma mulher que queira estudar, ela está praticando uma ideologia de gênero. Ela está contaminando ideologicamente outras mulheres, fazendo com que aquelas mulheres elas não sigam o que determina esse modus operandi da religião, principalmente a religião hegemônica, o catolicismo, e se torna uma ameaça para a família e a autoridade bíblica. Então, lá na década de 90, as mulheres sofreram esse ataque e foi a primeira vez que apareceu esse conceito de ideologia de gênero no norte global. E a ideologia de gênero hoje é utilizada para perseguir pessoas trans, perseguir professores nas escolas, perseguir qualquer pessoa que queira falar sobre diversidade, direitos humanos. A ideologia de gênero hoje é utilizada de maneira perversa para silenciar e ensinar as diferenças, as diversidades, o respeito, principalmente na escola. Então, professores e professoras hoje são condenados, perseguidos, denunciados por esse conceito, que é única e exclusivamente um espantalho, porque a ideologia de gênero que vivemos é a do cissexismo. E a ideologia de gênero que vivemos é essa ideologia que faz com que as pessoas, independente do seu gênero, sofram de alguma forma com essas obrigatoriedades. A ressurreição, ela é igual para todas as transmasculinidades? E aí eu digo que não. Nessa ilustração, nós temos dois corpos transmasculinos e que um corpo transmasculino é aquele que optou por fazer a mastectomia, a remoção dos seios, mas manteve o genital. E o outro corpo transmasculino remove o seio fazendo a mastectomia, mas também faz a faloplastia. E é por isso que há essa cicatrização no braço e na coxa, porque há uma remoção da pele para fazer o transplante, fazer essa reconstrução do neopênis. Então, veja, vai haver aquela pessoa transmasculina, aquele corpo não binário, aquele corpo que foi designado mulher, o corpo com vulva, que ele vai estar muito bem com o seu genital, estar confortável com ele, vai viver a partir disso, e vai ter outros que vão buscar novas tecnologias de gênero. E é importante frisar que a mastectomia e a faloplastia, elas não foram tecnologias criadas para pessoas transexuais.
A faloplastia e a mastectomia são cirurgias que foram criadas para homens cis, não para pessoas transmasc. Então, perceba-se que, quando se fala sobre ressurreição dos corpos, não é só a transmasculinidade que vai ter a ressurreição do corpo. Pessoas cisgêneras têm feito isso há muito tempo. Só que agora, quando as pessoas transexuais têm acesso a isso, acesso a essas tecnologias, acesso a esses espaços e acesso a esses serviços, aí sim são cobradas e questionados sobre isso. Então, há uma morte do corpo e uma transformação daquele corpo anterior para esse. E essa mudança, essa modificação. E que não há obrigatoriedade, reforçando mais uma vez. A transgressão social. Né? Nessa ilustração, eu trago o Hack Bacilone, mestrando pela URGS, e que ele fala sobre BDSM na sua pesquisa, né, sobre o corpo, ele estuda o corpo do BDSM. E essa transgressão era de sexo-gênero. Pessoas transmasculinas transgridem o gênero. Pessoas transmasculinas não se limitam ao que está no meio das suas pernas para determinar quem são. Quem faz isso é a cisgeneridade. É a cisgeneridade que vai dizer que não há um pênis ali, que falta o principal, que a pessoa não tem o que faz ela ser homem, que não há uma designação, porque se tem o útero é mulher. Ou, como eu ouvi uma vez de um aluno, a seguinte frase: se tem buceta é mulher. Então, essa frase representa a violência que pessoas transexuais sofrem quando há a genitalização do seu gênero. A reivindicação de um gênero a partir do genital. Afinal, se o genital fosse tão fundamental para apresentações, eles não estariam cobertos, né? Nós não cobriríamos eles. Orientação afetiva e sexual, como eu comentei, né, o cissexismo faz com que algumas pessoas elas compreendam que pessoas transexuais sejam héteros, obrigatoriamente. Mas aí nas transmasculinidades, conforme o IBRAT, né, em 2022, traz um recorte que mais de 30% dos transmasculinos são bissexuais, 40% são heterossexuais. E nessas outras nomenclaturas ainda vão ter os pansexuais, os polissexuais, os assexuais. E o que isso quer dizer? Que não necessariamente a pessoa transmasculina ela vai ser hétero. Não necessariamente ela vai afetivamente corresponder ao que a sociedade diz a ela. E isso faz com que a gente perceba o que Biller descreve como a ressurreição desse corpo. Então, ele é um corpo que se autoafirma, ele é um corpo que se determina, ele é um corpo que se modifica ou não, mas sempre a partir da sua escolha. Então, há uma morte simbólica daquela pessoa e há um renascimento e vida. E há uma apresentação. E nesse processo de apresentação, que nós vamos observar, por exemplo, que a pessoa vai dizer: fulana morreu, agora eu sou fulano. Ou aquela pessoa não existe mais. Ou ela nunca existiu, ou outros processos variados. E as transmasculinidades, elas passam processos de disputa na religiosidade, principalmente quando a religiosidade ela é separada por gênero, o que a maioria faz. Então, por exemplo, imagina aquela pessoa transmasculina de igreja, que viveu em igreja que o homem senta na esquerda e a mulher na direita, ou vice-versa, que é separado por gênero. E agora, quem sou eu? Onde eu fico e onde eu sento? A pessoa transmasculina, que vai visitar uma mesquita, ela vai cobrir a cabeça ou não? A pessoa transmasculina nos terreiros, né, como diria Caio Lemos, no candomblé, quem é homem e quem não é. Então, como vamos fazer com que essas pessoas exerçam esses papéis, esses cargos?
Então, o transmasculino, ele vai cobrir o seu útero, vai usar o pano da costa, sendo que o pano da costa é associado a mulheres. Mas pense um pouco mais. Será que é associado a mulheres ou a um órgão, que é o útero? Cobrir o útero. Então, é nessa discussão e são esses tensionamentos que vão surgindo a partir desses grupos, que vão se impondo, que vão crescendo, que vão se autodeterminando. A religiosidade, ela é negada a essas pessoas nesse processo. E é fundamental observar isso. Nessa ilustração tem o meu querido amigo Lume Zanazzi, que era espírita e acabou sendo expulso do seu centro espírita, não foi acolhido. E nesse processo, ele hoje busca, independentemente, a sua religiosidade. Então, há vários corpos. Então, a gente vê aqui uma pessoa transmasculina com cabelo longo, uma pessoa transmasculina usando cropped, uma pessoa transmasculina que tem um corpo gordo. Há uma variedade na transmasculinidade, há uma variedade nas expressões transmasculinas. Não são semelhantes, não são iguais, porque os seres humanos são diversos. Então, cada pessoa ela vai se expressar, ela vai se pontuar, ela vai se afirmar de determinada forma. E é nesse diálogo e nessa disputa de narrativas que nós combinamos, nós conversamos. Por isso que é fundamental espaços como esses, que a gente possa discutir sinceramente, abertamente sobre o tema, com responsabilidade, para percebermos e nos letrarmos, para que a sofisticação do gênero aconteça, para que a gente comece a perceber que é possível trazer e ter e visualizar pessoas transmasculinas em espaços como esse agora. O transmasculino não apenas como objeto de estudo da academia, mas o transmasculino como aquela pessoa que é uma doutoranda, que é um pesquisador, que trabalha e que está aqui palestrando para vocês. Esse local ele tem que ser relembrado como local de ocupação político. Eu estar aqui representa essa ocupação política, essa resistência política que esses grupos precisam ter, principalmente nesse tensionamento que vivemos entre disputas de narrativas. E esses corpos que usam batom vermelho, esses corpos que raspam a cabeça, esses corpos que optam por não fazer a mastectomia e manter os seios, são esses corpos que vão sendo expressados. Então, eu tenho aqui meu querido amigo Milo, meu amigo Jesse, também na ilustração. E a gente vai observando que essas pessoas que vão aparecendo, vão dando cara a essa transmasculinidade, são extremamente diversas. E essa ressurreição ela acontece em diferentes fases da vida, em diferentes momentos. Pode ser durante a infância, a adolescência, a fase adulta, ou até na fase que a pessoa está já idosa. Então, a transmasculinidade, ela é plural, ela é diversa. E é nesse conceito de ressurreição que a gente vai aprendendo a conviver com essas pessoas que estão em espaço de reivindicação. E para essa reflexão final, eu trago o seguinte, né? Eu trago a minha própria ilustração. Também como uma pessoa transmasculina e uma pessoa com deficiência. Como eu disse para vocês, a transmasculinidade é plural, as pessoas são plurais, as pessoas são atravessadas por esse processo interseccional. Então, não há um grupo específico, não há uma comunidade específica, e há tensionamentos nesse processo. Eu sempre comento que é muito complexo para mim dialogar sobre o local da pessoa com deficiência, quando o local da pessoa com deficiência foi cooptado pela extrema-direita. Então, quando eu vou falar de direitos, de acessos, muitas vezes eu tenho que dialogar com pessoas da extrema-direita. E é isso que a gente fala sobre tensionamento. São os locais que nós vamos ocupando, são esses processos que a gente vai ocupando. E essas narrativas apontam para esse tema em comum, que é o tema em comum de a morte como esse portal de transformação, a morte simbólica,
sempre, preferencialmente. Na transmasculinidade, essa travessia também pode ser entendida, né, como esse renascimento simbólico, renascer. O que é ser homem? O que é ser uma pessoa transmasculina? O que é ser uma pessoa agênero? O que é ter uma expressão de gênero transmasculino e ser agênero? O que é ser uma pessoa não binária? Como que eu vou construir isso se eu não tenho o ideal de idealização, eu não tenho pares, eu não conheci outras pessoas semelhantes a mim? E é nesse processo individual que vai se criando os grupos, que vai se criando essas trocas. E é um ato de fé em si, no mundo e no direito de uma vida com dignidade. A fé que eu resgato aqui não é a fé religiosa, mas é a fé em si mesmo, nesse processo de ressurreição, desse corpo que é acolhido. E para finalizar, eu convido vocês para a próxima palestra que eu vou fazer, que é sobre um homem trans soviético. E essa palestra ela surgiu a partir de uma dúvida, né, que muitas pessoas da extrema-direita falam que a União Soviética assassinava homossexuais, assassinava transexuais. E eu, conversando com os meus colegas, a gente falou, nossa, será que tem mesmo, né, transexual? Será que tem mesmo pessoas transmasculinas? E foi nesse processo que eu pesquisei sobre esse autor. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem se interessa. E a palestra semana que vem. E muito obrigada pelo espaço. Parabéns, Blue. Fantástico, sensacional. Então, eu vou começar a ler as perguntas. Ives. Bom, acho que a primeira pergunta é a do Ives. Pergunta para o Blue, diretamente para o Blue. Você pode falar sobre os trans passáveis, aspeados, né, dos não passáveis? Estendo um pouco mais. Como lidar com as disforias, as piadas também, dos corpos trans dentro do universo LGBT+. Agradeço. Vamos ver se a gente faz um bloco de 3, essa é diretamente para a Blue. Aí o Elk pergunta para a Blue também. O Elk me perguntou ontem, eu tentei responder ao que não consegui, mas vai ficar disponível, sim, as palestras no YouTube do Neres. Daqui a pouco eu coloco o link aqui. O Elke pergunta para o Blue também diretamente. Está cada vez mais comum mulheres cis serem agredidas ou serem confundidas com mulheres trans. É uma consideração aí para o Blue, se o Blue puder comentar. Apresentação sensacional, muito bem, excelente, parabéns, muito parabéns, Blue. Pessoal, parabenizando muito sua palestra. Deixa eu ver se tem mais uma. Pronto. O Ives faz uma para o Djalma. Aí a gente fecha esse bloco de 3 perguntas e depois a gente abre novamente. Para o Djalma, sobre a telepatia, o que você pensa pelo esteio da parapsicologia? Vamos fechar esses 3 blocos. Luiz, se puder, primeiro, aí, já que as perguntas foram direcionadas a você, depois Djalma já pode responder sem precisar da minha intervenção. Sobre a questão da passabilidade, o próprio conceito de passabilidade é aquilo que eu estava falando sobre cissexismo. O cissexismo, ele entende que as pessoas elas têm que ter algum tipo de comportamento. Por exemplo, Anderson Silva. Anderson Silva tem várias reportagens falando que ele sempre sofreu bullying pela voz fina. Sempre, pela voz aguda. Porque ele estruturalmente é um homem que as pessoas olham e ficam assustadas, porque ele é musculoso, ele é forte, ele é alto. Quando ele abre a boca, a voz dele é aguda. E ele já sofreu discriminação por causa disso. Isso é sexismo. Quando a mulher tem a voz grossa, quando a mulher tem um queixo quadrado, quando o homem é afeminado, quando o homem é baixo. Porque há um padrão em todas as sociedades. Então, na Rússia vai ter um tipo de padrão, no Brasil vai ter outro, na América do Norte vai ter outro. Cada país, cada região vai ter padrões, a partir, inclusive, da sua população. E é nesse processo que a gente vem com o tal de passabilidade. Não existe passabilidade para pessoas transexuais. Porque o processo de passabilidade, ele atravessa na violência. Quando se tem que se autoafirmar, a pessoa não é passável. A passabilidade só existiria se, por exemplo, uma mulher trans
mesmo com a cirurgia de redesignação sexual, ela não fosse lá fazer o exame de próstata. Ela vai. Então, ela vai chegar lá, redesignada, no sexo feminino, com nome feminino, com peito, com bunda, e ela vai chegar lá e vai fazer o seu exame de próstata com um médico que vai atender outros homens cis. Da mesma forma que um transmasculino, um transmasc, ele vai fazer exame de mama, ele vai para o ginecologista. Então, não existe passabilidade. O que existe é uma interpretação da cisgeneridade sobre o corpo transexual. Então, as pessoas olham e falam assim, nem parece trans, ou parece trans. Mas aí eu pergunto, o que é parecer trans? Porque o questionamento ele vem da cisgeneridade. Então, o Anderson Silva, que é um homem negro, forte, de voz fina, ele é um homem trans, então? Ou ele é só um homem? Então, aquele homem que tem a voz grave, é mastectomizado, mas não tem o pênis, ele não é um homem? Por que ele não é um homem? Então, esse conceito de passabilidade, ele é único e exclusivamente voltado à cisgeneridade e à medicalização dos corpos. Quando a transexualidade era considerada um transtorno mental, deixou de ser em 2017, havia essa necessidade da medicina de determinar que aquela pessoa ela só era transexual se ela tivesse o que é chamado de disforia. Hoje, isso não se aplica mais. A transexualidade é um conceito do DSM, de saúde sexual, da mesma forma que existe a condição sexual. Ou seja, eu sou tão saudável como uma mulher cis-hétero. Eu sou tão saudável como um homem cis-hétero. Eu sou tão saudável como qualquer outra pessoa, porque é uma condição de saúde sexual. Logo, a passabilidade ela tem que ser derrubada, esse conceito, porque ele sempre vai ser cis-sexista. E aí entra na outra pergunta, que é mulheres cis confundidas com pessoas trans. Mas aí eu digo, qual foi a mulher cis? Foi uma mulher negra, uma mulher que estava com a musculatura, então era uma mulher musculosa. Então, qual é o conceito da cisgeneridade sobre mulheres trans? São mulheres negras e musculosas? Qual é o conceito da cisgeneridade sobre mulheres? São mulheres que não podem ter músculos? Então, quando uma mulher trans, uma mulher cis, ela é importunada, é diminuída a sua dignidade, porque é considerada uma mulher trans, a sociedade responde que pessoa trans é indigna e não merece nem usar o banheiro. E isso atravessa esse processo que se chama de passabilidade. Não há passabilidade nem para pessoas cisgêneras, porque se a passabilidade existisse para pessoas cisgêneras, aquela mulher cis, ela não ia ser importunada. E ela foi importunada. Ela foi considerada uma mulher trans. E por isso que ela era indigna na concepção daquelas pessoas. E isso, pessoal, cada vez mais vai acontecer. Homem com voz aguda, homem com menos de 1,50, homem baixinho, o que vai ter de ser confundido com homem trans no banheiro? O que vai ter de agressão? Homem magro, homem afeminado, mulher que tem queixo quadrado, mulher que tem hipossutismo, que é os pelos da face por causa da questão do ovário, vão ser agredidas. Essas questões a gente está vendo no boxe, quando estão assediando uma boxeadora que mora em um país que transexualidade é crime. Então, a gente está vendo um crescimento, e esse crescimento é ideológico. E aí entra naquele atravessamento da ideologia de gênero. Então, ela responde as duas perguntas em uma só, porque elas se conversam. E é isso. Eu acho que... Eu não sei se eu perdi mais algum, Milo. Tem uma pergunta da Natasha, se eu não me engano. Gostaria de saber o que pensa sobre Ijaras. Acho que é assim que se pronuncia. Se eu errei, desculpa. Ijaras sagradas da Índia. Pessoas transgênero, intersexo ou eunucos devotados à deusa Balshara ou Balcara, Mata, que são atrelados ao contexto religioso independente de seus corpos. Muito boa pergunta, viu? Para o Blue. O Iveson coloca outra. Deixa eu fazer o bloco de 3. Milo, nenhuma tecnologia de afirmação de gênero surgiu a partir de pessoas trans. Essas tecnologias foram criadas para pessoas cis. Boa. Sobre elas,
tanto as indígenas na Índia, tá, como as muxes no México, elas passam por um processo de aceitação cultural, ao mesmo tempo que elas são segregadas, marginalizadas. E essa afirmação que tem sobre elas é uma perspectiva que, na Índia, é um terceiro sexo, há esse reconhecimento de terceiro. No caso das muxes, há uma questão que não necessariamente a muxe ela vai ser, né, uma identidade de gênero feminina, hoje é mais voltada a isso, mas antes a muxe também poderia ser um homossexual. E é nesse processo que a gente percebe que as sociedades elas nomearam pessoas que estiveram historicamente na dissidência desse gênero, do sexo-gênero. Mas, ao mesmo tempo que a sociedade ela nomeia, ela também designa essas pessoas a espaços limitados. Então, as muxes seriam aquelas pessoas que não casariam e que cuidariam dos pais. E, no caso das indígenas, seriam aquelas pessoas que estariam abençoando ou amaldiçoando os templos. Então, há um cargo, há um papel delegado a essas pessoas. E não necessariamente é uma autoafirmação de gênero para a sua experiência libertina, né? Como diz Aldous Reed, né? Essa experiência teológica libertina, desse corpo libertino, ela vem agora com essas reivindicações atuais. Então, hoje as muxes estão se posicionando e as índias também estão se posicionando porque há mais abertura social para isso. E no caso, né, da pergunta do Iveson é o seguinte: quando a gente está falando de culto de matriz africana, eles acreditam que a pessoa só tem orixá fixo, digamos assim, quando a pessoa ela é iniciada. Antes disso, os búzios eles podem apontar vários caminhos. E é por isso que há uma mudança de um terreiro para outro. Tanto que quando vai se fazer uma iniciação de santo, há 3 jogos de búzios realizados por 3 sacerdotes diferentes em 3 terreiros diferentes, para aí sim haver o processo de iniciação para essa religião, no caso do candomblé. O batuque é um pouquinho diferente, não é tão rígido assim, nesse sentido de ter que ser 3, mas essa mudança ela é possível, até porque o orixá é visto para esses grupos, para esses povos, como um caminho. Então, pode ser que naquele momento a Yansan estivesse mais próxima de você e depois o Logunedé. Muitas vezes, homossexuais, eles são feitos de Oxumaré, travestis e transexuais também, de Oxumaré, por causa da dualidade, da transformação, da renovação e da mudança. Então, às vezes, também há isso, há os próprios estereótipos nas religiões, mas não só para homossexuais. Às vezes, a pessoa é gorda e é feita de Xangô porque é gorda. Acontece. Então, tem essas questões aí que são muito específicas. Teria que ver bem a situação no momento que você viveu, perguntando para quem tirou o jogo para você. Aqui a gente não iria conseguir resolver isso, não, nem responder. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer, né, que vocês estão fazendo a diferença de estarem aqui, fazendo essa formação, principalmente nesses temas que são tão diversos. Agradeço a oportunidade e me sigam nas redes sociais. Muito obrigada.